Fala galera, mais uma vez vou tentar aqui fazer um tutorial, vamos ver se a gente consegue cobrir os pontos que estava faltando para fazer o ajuste do sistema de hang. Um pouco diferente dos outros vídeos, por quê? Porque dessa vez o meu esquema foi totalmente remontado, em função que eu perdi muita coisa no computador e tive que refazer o sistema todo. De propósito, eu deixei alguns erros que eram que faltavam para a gente terminar o basicão. Eu me lembro que a gente já tinha corrigido a rotação em função da borda e tal, mas eu ainda não tinha mostrado como você conseguir usar o teu personagem ajustando a distância relativa entre ele e a borda, né, automaticamente. E é bem fácil porque a gente já fez coisas muito parecidas. Então, a princípio, eu quero que você atente para o seguinte. A minha proposta a gente vai ter um jeito de regular automaticamente essa distância entre o personagem e a borda de maneira que as mãos, os joelhos, eles não fiquem entrando. Uma outra coisa que é legal é saber qual o parâmetro de sucesso disso. Eu encontro esse parâmetro, vou apertar F1 aqui. Quando você olha para o personagem, você vê que tem um ponto dentro dele, tipo uma esfera vermelha, e que dali parte um feixe que atinge a borda e temos a esfera verde ali, que seria o sinal que foi detectado a colisão esperada. Pois bem, esse é o nosso sensor de hang que a gente já conhece. Só que a gente sempre se ligou nele muito para o parâmetro dessa altura relativa. Não sei se tu consegue ver eu fiz um monte de coisa aqui, você não deve ter percebido, mas a altura relativa ela é dada por essa linha na vertical, composta por três esferas, sendo que você lá de cima tem uma vermelha, outra vermelha aqui e uma verde embaixo. Então a gente sempre se preocupou em deixar isso bem claro. Você está pegando aqui a altura relativa, mas agora a gente vai pegar qual é a distância relativa do personagem até a borda, que seria assim, a diferença entre esse ponto de impacto na superfície marcado por essa esfera verde e o personagem, essa esfera vermelha que representaria a localização do personagem. Revendo isso nos nossos esquemas, onde é que a gente acha essas informações? Eu vou tentar ser rápido, aproveitando conhecimentos que a gente já tem de outros vídeos. Então, no Ash F11, meu esquema está um pouco diferente, em função de que eu dei aqueles collapse nodes, né? Nada demais, é simplesmente você pega um monte de bloco, seleciona eles, depois dá lá o botão direito e collapse nodes, beleza? Só a título de organização. Então, os nossos esquemas estão muito parecidos, só a maneira de organizar assim que está diferente. Eu quero que você atente para o seguinte: o que a gente vai fazer é corrigir a localização do nosso personagem, coisa que a gente já fazia sem perceber. Quando a gente criou essa movimentação que eu abri, ela é o deslocamento lateral na borda. Dá uma compiladinha aqui rapidinho, só para deixar bem claro, a gente já corrige a posição do nosso personagem quando você no sistema de hang põe para a lateral e o personagem ele é impelido para ir naquela direção. Tipo, dois gatilhos acontecem, sendo que um é a física dele realmente estar se deslocando e outra é a animação está rolando, né? Então, uma mesma condição dispara dois horizontes, né? Um que é a realidade, né, dele se locomover, e outra é a animação. Dessa vez a gente não vai se preocupar com a parte da animação, a gente só vai se preocupar com a parte física, porque a animação já está pronta, que é quando o personagem permanece parado na borda. Então, é bem razoável você entender que basta você, se você já fez, copiar a princípio essa programação aqui, que nada mais está fazendo o que? Interpolando a posição atual do personagem com uma nova posição, dada pelo que? Pela soma da posição atual mais uma direção num determinado comprimento. Pô, meio que embolou, Felipe, dá uma clareada. Só para você lembrar, você já fez isso, você já acompanhou, que quando você tem um vetor e você multiplica ele por um float, você dá um comprimento naquela determinada direção. No nosso caso, como eu arbitrei um valor negativo ao vetor direito, ao comprimento
na direção desse vetor direito, eu estou falando o seguinte, nesse eixo, que seria o vetor direito, todo valor positivo ele seria dado para valores que vão para a direita. O personagem vai para a direita, o valor é positivo. Mas se eu quiser, assim como eu fiz, deslocá-lo para a esquerda, eu simplesmente jogo um valor negativo no vetor direito. Isso é importante, eu estou introduzindo essa parada de novo aí, porque na hora de corrigir, é necessário que você saiba quais são os eixos, os vetores que você vai usar, e dependendo do número que você multiplica, principalmente do sinal, o sentido de deslocamento nesse eixo vai mudar. Tanto é que o que a gente fez? A gente botou positivo para a direita e negativo para a esquerda. Show? Beleza. Pô, Felipe, então como eu corrijo? Simples. As informações que te interessam já estão prontas no sensor de Hang. Que seria o quê? Quando a gente criou o sensor da borda, a gente já pegou a localização do nosso personagem e somou 20 unidades na direção Z. Ou seja, eu dei tipo um offsetzinho na altura de 20 da localização do nosso personagem. Daí se justifica aquela esfera vermelha que aparece na linha de cintura do personagem. Enquanto que o ponto de impacto do sensor de Hang já é um ponto de interesse, porque se eu pegar essa informação do ponto de impacto, esse vetor, se eu pego esse ponto e subtraio do ponto da minha localização do personagem, eu tenho um comprimento de vetor que é igual à distância do personagem até a borda. Dependendo dessa distância, eu vou atrair ou repelir o personagem na borda. Então é assim que a gente vai fazer. Eu falei como fazer, mostrando que a gente já tinha feito algo parecido com os blocos de interpolação. E agora eu estou te mostrando qual vai ser o parâmetro que a gente vai usar. A gente vai usar o parâmetro da distância pega pelo já feito sensor de Hang. Então, a gente vai pegar a distância entre a primeira esfera verde à esquerda até a última vermelha que está ao centro do personagem. Beleza? Então vamos continuar e fazer logo isso. Eu simplesmente vou pegar... Eu já tenho a lógica pronta e também poderia, a partir dela, te mostrar. Eu vou te mostrar alguns blocos, como você pega, só para não perder o costume, mas eu vou te mostrar como é que eu já implementei. Ó, voltando aqui, ó. Essas correções, eu separei todas elas num collapse node só. Aqui seria corrigir a rotação, que a gente já fez, e aqui está corrigir a distância. Como eu arbitrei? Por que duas ações de interpolação? Por que dois comandos interpolando a localização do nosso ator, do nosso personagem? Primeiro, eu quero mostrar para você o seguinte. Simplesmente, o que está sendo implementado aqui é... Peguei a localização do meu ator, somei 20 para que tivesse aquela posição da esfera vermelha e diminuí o impact point do sensor menos esse ponto da linha de cintura do personagem. A gente já conhece esse bloco que é o comprimento. Uma vez que eu peguei esse comprimento, eu comparo ele com uma distância. Então, por exemplo, se eu tiver um valor de 65 dessa distância, essa condição habilita que eu fique interpolando uma nova posição para ele. Qual seria essa nova posição? Você percebe que eu peguei o mesmo getActualLocation e somei um vetor diferente. Repara, aqui eu peguei obter o vetor avanço. Se eu não me engano seria o forward na versão em inglês. Então, tipo, se a distância estiver muito grande, estiver maior do que 65, a distância entre o personagem e a plataforma, a borda, eu vou multiplicar por um valor positivo e vou somar esse vetor, essa direção, nesse ponto de localização do ator. Esse vai ser meu alvo. Ou seja, é algo que está à frente. Se o vetor é de avanço e você multiplica por um número positivo, quer dizer o seguinte:
Quando eu somo a minha localização a esse vetor, a esse comprimento positivo do vetor avanço, eu estou projetando meu personagem para frente. Logo, assim, essa circunstância toda aqui se eu estou muito longe da borda, meu personagem será jogado para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar simplesmente essa condição aqui, ó, e não essa ainda, só para que você possa ver. Sendo bem calmo, assim, eu espero que você já tenha dominado esse bloco de interpolar para. Você já sabe usar ele se você já viu os outros vídeos. Só para recapitular, o que eu estou fazendo aqui eu pego um vetor determinado e eu interpolo ele na velocidade de interpolação que eu escolher, na base de tempo delta time. Se você sente dúvidas quanto a isso, cara, volta nos outros vídeos para você pegar, porque esse bloco é bem importante. Vamos voltar? Vamos ver como é que o nosso personagem já está respondendo. Dar um save aqui e vou testar. Do tipo, se o meu personagem estiver muito longe, ele já jogou o personagem para uma direção bacana. Mas você observa que para a condição muito perto, ainda não está bom. Aí você vai falar assim, poxa Felipe, não gostei muito disso não. Por quê? Porque você tirou esse número 65 mágico aí. Não gostei porque como é que eu vou saber a distância correta, legal? Rapaz, é teste. Dentro dos testes eu posso te dar uma boa dica. Isso aqui é uma parada que eu ainda estou fazendo. Eu não vou nem assustar vocês com isso, mas vai ficar bem legal quando eu terminar. O que acontece? Como você estima uma boa distância para o teu personagem para a borda? Cara, por volta do raio da própria cápsula que envolve o teu personagem é uma boa distância para começar. Foi assim que eu estipulei esse 65. Assim, da mesma maneira que eu fiz lá, na hora que a gente navegava para a direita e para a esquerda com o mesmo vetor, multiplicado agora por um valor negativo, eu tenho uma direção para a qual ele tá se deslocando diferente. Repara, para um valor menor do que 70, ou seja, eu estou muito próximo desse cara, eu sou impulsionado para esse valor negativo aqui do avanço. Se eu multiplico o avanço por um valor negativo, eu estou jogando meu personagem, eu estou lançando ele para trás. Percebe? Ok? As lógicas são muito parecidas, porém eu trabalho com o mesmo parâmetro que a distância, só que com comparações diferentes. Uma aqui em cima a gente fala, pô, se o cara estiver muito longe, eu aproximo, eu lanço o cara para frente. Se o meu personagem está para frente, está à frente da borda, vou lançá-lo na direção da borda. Quando o personagem está muito perto, eu tenho que lançar o meu personagem para impelir ele para fora da borda. Então, essa lógica vai ser capaz de manter uma faixa de esses dois valores compõem uma faixa aceitável. Eu estou aceitando 5 unidades aí, percebe? Então, tipo, ele não vai entrar sempre no mesmo lugar. Ele tem um campo entre 65 e 70. Eu tenho um campo neutro que não tem uma ação de correção, que eu julgo está bom. Aí é questão de você treinar qual é a faixa que para o teu personagem vai ficar interessante. Beleza? Liguei aqui a minha lógica, que nada mais é do que uma revisão, um apanhado, uma revisão do que a gente já aprendeu com interpolação. E ó, compilei e vamos testar. Então, eu agora tenho algo que ele já corrige para dentro dessa faixa aceitável. Eu já consigo ter pelo menos as mãos e o joelho do personagem bem mais credíveis, né, cara? Tá tipo bem mais acreditável, vamos dizer assim. Não tem aquela um monte de colisões estranhas acontecendo. Então, tá aí, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo eu tentei fazer curto, reaproveitando conhecimentos, mas se você tiver dúvida
Você posta a dúvida aí no comentário, eu te indico o vídeo, ou vou também, na hora de editar o vídeo, vou deixar os minutos dos outros vídeos para você poder pegar. Então hoje a gente aprendeu como consertar a posição relativa, a distância relativa na borda do personagem, beleza? Futuro, no próximo vídeo eu já vou estar gravando, a gente vai falar como aplicar root motion nesse sistema. Percebe? O que seria isso? Seria, tá vendo como é que é mais fluido como é que foi fluida a saída da borda? Quando o personagem saiu da borda se arremessando. E tu vê que foi é bacana, né? É bem... Também você percebe que a câmera está mudando, coisa que eu não mencionei. Então a gente tem algumas melhorias aplicadas que eu quero mostrar para vocês mais no outro vídeo. Se gostou, dá um like. Me desculpa por não ter postado vídeos, dado sequências, né? Mas eu tive problema com o meu computador. E eu também, a faculdade estava pegando pra caramba, então para fazer vídeo é muito mais complicado. Mas tá aí. E se você tiver algum conhecimento que queira compartilhar, faça um vídeo, cara, e me manda, cara, também, cara. Valeu? Vamos ver se a gente compartilhando conhecimento, cara, todo mundo vai aprender bem mais. Um abraço e tudo de bom. E dá um like aí, cara, me dá uma força. Valeu!